o conceito de dano moral, como bem ponderado a doutora Gabriele, e não precisa ser, né, necessariamente um prejuízo financeiro, mas aquilo que afeta a integridade, isso, né? O psicológico. Um sofrimento, uma humilhação. Então, se a pessoa passa por um constrangimento, é grave. Sim, isso é muito interessante, porque eu vejo muitas pessoas achando que para ter dano moral tem que ter um prejuízo financeiro. E na verdade não, né? Até em alguma ação que eu estava fazendo, eu cheguei a pesquisar sobre isso e eu vi que antigamente era assim, que o dano moral só vinha se tinha um prejuízo patrimonial, financeiro. E até acho que foi o Pontes de Miranda, né? Algum julgado, ou em alguma... que ele falou, que ele criticou esse conceito, né? Ele criticou como assim? Que justiça é essa que só define dano moral quando tem um dano material? Então, assim, o dano moral não tá só no patrimônio, tá principalmente na nossa honra, na nossa reputação, na nossa dignidade, como as doutoras aqui falaram. Até porque a gente consegue, né, diferenciar. Porque existe aí previsões legais de indenização para danos que são efetivamente materiais, né? Que aí a gente tem o dano material propriamente dito. Então aí é necessário só a gente pontuar essa questão que tem essa diferença, né? Que o dano moral aí já vem no nome, né? Moral, né? Afeta aí o psíquico, o psicológico, né? É algo que ultrapasse o mero aborrecimento. Sim, e o conceito tá aí, né? Mas a gente vê que no processo, né, na prática, é muito difícil a gente distinguir o que vai dar dano moral, né, e o que não vai. Tanto que às vezes a gente joga ali e o juiz fala, não, isso aí é mero aborrecimento. Então, assim, a gente não tem critérios, né? Um checklist para ir depende de onde da vara, depende do juiz que julga, depende do entendimento dele, aí depende depois no segundo grau dos julgadores, né? Então, assim, eu sinto, pelo menos como advogada, que a gente fica numa corda bamba, assim, será que vai dar dano moral? Então, o conceito tá ali, mas a definição cada um dá de um jeito, né? É que eu acho que a gente não tem, na realidade, assim, a gente não tem um rol taxativo. Isso, não. Então, por exemplo, coisa X vai causar o dano moral. Existem aí critérios, né, que o julgador ele pode se balizar na hora de definir se aquela questão levada a juízo é o dano moral, né? É que no direito a gente tem muita questão de que tudo é analisado caso a caso. Tudo vai depender ali tanto da questão fática, como também das provas que a gente traz para o processo. Mas não existe um rol taxativo, mas eu acho que a jurisprudência, ela consegue balizar a gente. Isso. Né? Naquilo que pode ser considerado dano moral ou não. O que a gente tem aí é um conceito, né? Que o dano moral, o que é? É um dano causado por um ato ilícito, por uma conduta humana, tendo que ter ali o nexo causal, né? A gente tem que ter ali uma relação direta entre causa e efeito, né? A conduta tal gerou esse efeito que é uma lesão, né? A gente não consegue realmente sentar com o cliente, ele trazer a situação e a gente falar, isso aqui é dano moral, é certeza, né? Até porque não existe esse negócio sempre digo para os meus clientes, não existe esse negócio de causa-ganha. Tudo vai depender do caso a caso e das provas que a gente tem para o processo. Mas eu acredito que a jurisprudência ela já auxilia a gente a pelo menos saber se a gente pode apresentar aquele pedido, né? Se a gente pode pleitear. Porque tem coisas que a gente já sabe que não, né? Tem coisas que a gente já, analisando o caso, a gente consegue dizer para o cliente, olha, isso aqui, o judiciário não vai poder te socorrer nessa situação, mas é que a gente tem uma margem para discussão, a gente tem a jurisprudência, né? O que você tem de prova. Então, eu concordo, né, com a doutora de que a gente não tem, assim, um rol taxativo, né? Algo que traga explicitamente, coisa tal vai dar o dano moral. A não ser para as questões que tem o dano moral em ré ipsa, né? Que a gente pode até discutir mais para frente, mas realmente essa questão aí fica muito
da análise do julgador, né? Mas lógico que ele vai se basear aí nos critérios que a legislação traz, né? Que são os requisitos para os danos morais. Até porque a ofensa, às vezes, para mim, gera um constrangimento que extrapola ali o convívio social, mas às vezes para outra pessoa não, né? Então é muito subjetiva a questão do dano moral. Eu acho que, assim, no cotidiano a gente já vê, né, esses golpes sendo aplicados, independente da época do ano. A gente já vê muitas pessoas caindo nesses golpes, mas agora, né, especificamente nesse período onde as coisas já estão com um valor menor do que de costume, as pessoas tendem a acreditar naquele valor, assim, inacreditável. Sim, tá esse valor ridículo, né, vamos falar, porque tá na Black Friday, e às vezes não, tá nesse valor porque é um golpe. Então, saber diferenciar isso é que tá, acho que, o cerne da questão. É que aí também a gente... não são apenas golpes, né? Às vezes o próprio comércio se vale dessas oportunidades, né? E utilizam táticas ali que não são muito honestas, né? A gente, por exemplo, quando chega próximo dessas promoções, a doutora Larissa pode até falar, eles inflam um pouco o preço, né? Como que... Isso, tem o esquenta Black Friday, né? Isso. Então, antes mesmo da data oficial da Black Friday, como que é? É no final de novembro. 11/11, não é uma coisa assim? Lá pra novembro. Mas então, aí... eles já começam a soltar essas oportunidades de compra antes mesmo da Black. E por meio de inteligência artificial, os golpistas, eles se valem de uma tal forma, tão real, que a pessoa acaba caindo nesses golpes. E também, às vezes, de fato, a empresa ela é idônea, e só que ela se vale ali daquela oportunidade de aumentar o valor, para a pessoa já se resguardar ali e comprar. As empresas elas vão um pouco antes, elas aumentam o valor dos produtos, né? Aí quando chega na Black Friday, eles abaixam e diz que é promoção. Então uma coisa bem interessante da gente se atentar é qual que é o preço real daquele produto. Pra gente não cair só no cartaz, tá em promoção. Pra gente saber que realmente aquele produto tá mais barato do que estava, né? Isso. Pra gente não cair só na armadilha da publicidade. A questão do golpe mesmo, com o advento aí da inteligência artificial, as propagandas, elas são tão realistas que a pessoa, ela fala, nossa, tá barato mesmo, eu vou comprar. Mas ela tem que se atentar, porque às vezes o site não tá .com.br, ou às vezes tá .shop, Tá estranho. Tá estranho e a pessoa vai lá, acessa, faz o pagamento e na verdade é um golpe, né? Porque aquela página da internet ali, do site, do suposto site, tá muito real. Então aí a nossa primeira dica, a gente pode falar que é ver se o site é confiável. Isso, olhar se tem aquele HTTPS, né? Se é realmente um site seguro. Ou se você passar o mouse assim no logo da empresa e lá embaixo, aquela barrinha de fato tá semelhante aonde você está passando. O endereço também é bem importante. Fazer bastante pesquisa, né? Ver em outros sites qual que é o valor daquele produto, porque geralmente na Black Friday a gente aproveita para comprar coisas que são um pouco mais caras, né? Então, às vezes, um computador, uma televisão, e aí é importante pesquisar para ver realmente quais são os preços praticados pelo mercado, para ver se às vezes aquela promoção, o valor não tá muito baixo para ser verdade, né? E eu, pelo menos, utilizo muito o Reclame Aqui. Isso. Então, assim, às vezes quando eu tô em dúvida se aquele site é confiável ou não, eu coloco lá pra ver o que as pessoas estão falando sobre o site. Ou às vezes você pega a empresa, você pega o CNPJ e coloca na receita pra ver se aquela empresa realmente existe. O que acelera muito, a gente que já tá acelerado, é que nos sites agora parecem assim, última oportunidade de compra, aí aparece um cronômetro. Então, você tá ali com 1 minuto, aí você vai lá e compra correndo.
Então, não, aquele cronômetro, geralmente, ele é falso, ele se renova toda hora que você entra no site. E dá tempo de você pesquisar, então não caia, não compre as coisas assim no impulso, dá tempo de pesquisar. Então a nossa primeira dica aqui para vocês é pesquisar o site, né? Então coloca lá no Google, no Reclame Aqui, para ver se o que as pessoas acham desse também. Site, se os consumidores estão recebendo os produtos desse site. Também tem a opção de colocar o CNPJ, né, na Receita Federal para ver se aquela empresa realmente existe. Pode pesquisar também no Jus Brasil, que é uma ferramenta que você pode colocar tanto o nome da empresa quanto o CNPJ e você consegue ver quantas ações tem, né, no nome daquela empresa. A depender da situação, você consegue ver qual que é o tipo de ação que está sendo movida contra aquela empresa para você fazer uma pesquisa, principalmente se for um bem de consumo com um valor alto, né? É interessante, porque às vezes você pensa que tá tudo seguro ali à primeira vista, mas na verdade não tá. Inclusive na questão de Pix e boleto, né? Que às vezes existem essas modalidades de pagamento. Então, às vezes você entra ali ao site do Magazine Luiza. E aí eles te dão a possibilidade de você pagar ali no Pix. Olhar para quem você tá mandando aquele Pix, para ver se o nome é ali do realmente Magazine Luiza, o boleto, se o beneficiário, a hora que você lê o código de barras, se o beneficiário é aquele beneficiário que tá no boleto, se é da loja correspondente. Porque se você tá comprando numa empresa, numa loja tal, e no Pix tá o nome de uma pessoa física, você já pode acender aí um alerta. Isso. Né, que geralmente isso não acontece. A diferença do auxílio-doença e a aposentadoria por incapacidade, eu vejo muita gente com dúvida nesse o que é um, o que é outro, as diferenças, o significado de cada um. Então hoje a gente está aqui para desmistificar isso e passar bastante informação para quem está ouvindo. Então vamos começar com o que é o auxílio-doença. Então, Ana, o conceito de auxílio-doença, hoje, que a gente conhece mais por auxílio, por incapacidade temporária, basicamente é concedido para aquele segurado que está incapaz temporariamente para exercer suas atividades habituais. Então, tem que ter uma correlação entre a enfermidade incapacitante com a atividade laborativa da pessoa, né? E isso, consequentemente, tem que ser um afastamento por pelo menos acima dos 15 dias, né? E para se ter acesso a esse benefício, a pessoa precisa ser segurada do INSS, ou seja, contribuir com o regime geral de previdência social e ter pelo menos 12 contribuições. Há outros casos que isenta a pessoa de ter as contribuições, que é o que a gente chama de carência, né? Mas a gente vai falar desse assunto um pouco mais adiante. E, doutora Elara, na sua experiência, onde que o segurado mais erra quando vai requisitar o auxílio-doença? O maior erro do segurado é focar sempre no atestado médico. Aquele atestado médico que eles recebem de 15 dias, aquilo lá não vira nada, gente. Ele tem que pedir realmente a um laudo médico detalhado, constando o CID, constando qual é a doença que ele tem, o porquê que ele está incapaz de trabalhar, em que aquela doença implica nas atividades cotidianas dele, tanto dentro do ambiente de trabalho como também na casa dele, o que aquilo prejudica ele e se aquela doença que ele está acometido, se ela é temporária de 1, 2, 3 meses ou se ela é uma doença permanente, se ele precisa passar por um procedimento cirúrgico, tudo isso tem que constar no laudo médico para que o INSS possa entender qual é a real necessidade daquele paciente. Se vai ser um auxílio-doença, se é um auxílio-acidente ou se é uma aposentadoria por invalidez. Exatamente, doutora, porque assim, a gente tem que ter em mente que do lado do INSS, na análise do benefício, vai ter um perito médico também. Sim. E o perito, ele não conhece a pessoa que vai passar por exame, que vai ser submetida na perícia. O perito, ele vai saber o que de fato está acontecendo com aquela pessoa com base na documentação médica. Então, para além de um simples atestado, é importantíssimo ter um laudo, ter exames, acompanhar as receitas dos medicamentos que a pessoa toma, né? Até para o perito entender não só o contexto laborativo da pessoa e fazer uma correlação, né? Que é o necessário, se essa enfermidade
é incapaz e se essa incapacidade implica em algum óbice no exercício da atividade laborativa, habitual da pessoa, né? Sim, eu costumo pedir assim, para a pessoa levar os laudos, não só os atuais são, sim, de suma importância, os mais importantes, mas levar também os antigos, desde quando começou aquela doença, porque às vezes na época, lá atrás, ela não era incapacitante, mas hoje ela é. Ana, inventário é um procedimento legal para você reunir, inventariar e partilhar os bens, o patrimônio do falecido. Por quê? Porque quando ocorre a morte, os bens eles não são transmitidos, vamos dizer assim, automaticamente, né? Tudo vai para um espólio e a partir desse momento, né, você entra em contato com o advogado e aí começa-se esse procedimento legal que você vai reunir todo o patrimônio, definir o que é o quê, reunir os herdeiros para posteriormente fazer a partilha dos bens. Também juntar todas as documentações, matrículas de imóveis, extrato bancários, valores, mencionar se também tem que verificar se há testamento, para poder começar a organizar o inventário para depois partilhar. Isso. Porque basicamente a gente tem que ter em mente que sem inventário, os herdeiros, sucessores, dependentes não vão conseguir se desfazer desse patrimônio. Não vão conseguir transferir para terceiro, seja mediante venda ou qualquer outro tipo de transação. Necessariamente, se o falecido deixou bens e for o caso de inventário, tem que passar por esse procedimento, senão basicamente você fica numa situação amarrada, sem ter saída. E o inventário existe justamente para isso, para organizar o patrimônio do falecido, estabelecer a cota de cada herdeiro, né, o que vai pertencer a cada filho, a esposa, e somente depois disso, com o registro da questão do inventário, na matrícula de um imóvel, no certificado do veículo e coisas do tipo, né, que aí sim vai ser possível fazer as transferências. Eu sempre falo que a pessoa, os herdeiros, eles têm o direito, né? Mas eles não, até inventariar tudo, ele não tem o título para poder fazer o que ele bem entender. Isso, ele não tem a titularidade, não tem, né? Não. Só após a partilha. Até mesmo porque existe a diferença, né, entre você ter aí a posse e a titularidade, que a titularidade do bem, ela vai ocorrer após a partilha, né? E a partilha, ela é diversa do inventário, né? A partilha, ela é aí, vamos dizer, a fase final do inventário, né? Que é quando você já dá a cada um aquilo que lhe é de direito. Além do que, o inventário ele traz a segurança jurídica ali para todos os herdeiros. Então, é importante mencionar isso. Não só para os herdeiros, mas também para os terceiros, né? Sim, Isso. Ou seja, se um dos herdeiros pretende vender um terreno deixado pelo falecido, aquele quem se interessa em comprar, com certeza vai ter a segurança de buscar saber de um cartório como que está a situação jurídica desse bem, né? Se ele entender, se ele tem a informação de que o proprietário veio a falecer, ele vai procurar saber, teve inventário? Já foi partilhado? Porque se isso não aconteceu, basicamente a transação não vai se efetivar. Eles até podem fazer um contrato de gaveta, né, de compra e venda, mas ao fim a propriedade mesmo ele não vai conseguir adquirir, por conta da falta do registro. Até mesmo mencionou os terceiros, a gente também tem a questão das dívidas, né? Porque uma pessoa falece e deixa dívidas. Quem vai responder pelas dívidas são os bens do espólio, né? Então aí até mesmo para você conseguir aí reaver, né, algum tipo de crédito, é necessário o inventário também. No nosso primeiro episódio, a gente falou um pouquinho de como foi a nossa escolha para a advocacia, né, onde os nossos olhos brilharam para essa profissão. Mas eu acho que mais difícil, pelo menos para mim, mais difícil do que escolher a profissão foi na hora que eu recebi o diploma e falar assim, e agora? O que eu faço com isso daqui? Então, eu acho que essa é uma dúvida muito geral, assim, né? Acho que não só da advocacia, mas agora falando sobre a advocacia, como que a gente inicia? Quais são os primeiros passos? E vamos falar um pouquinho também do sentimento, né, que a gente tem para as pessoas que estão ouvindo não se sentirem sozinhas, né? Que todo mundo passa por isso. Eu acho que quando a gente sai da faculdade, com um cenário na cabeça, né? Do que vai ser
o exercício da advocacia. E eu acho que se você já não está inserida ali, por exemplo, num estágio, dentro de um escritório, você acaba se sentindo um pouco perdido no começo, porque advogar não é só você aplicar o direito, não é só você fazer uma petição, atender um cliente, também é empreender. Especialmente se você está na advocacia autônoma, né? E a advocacia é um mercado que está saturado. Então, assim, existem muitos advogados e aí você sempre fica um pouco perdido. Como se destacar? Você não sabe ali qual área você vai começar a advogar. Então, eu acho que no começo a sensação é um pouco de receio e de medo, né? É uma ansiedade, mas a ansiedade ela pode também ser interessante porque vai forçar a gente a buscar, né? A procurar, a estudar. Eu acho que é isso. Eu acho que a maior dificuldade que eu senti é assim, eu achar que todo mundo sabe mais do que eu. Sim. Então, o início, assim, falo, poxa, todo mundo sabe e eu não. Mas não, né? A gente tá ali no comecinho, todo mundo passou por isso. Eu acho que é um sentimento normal que todos têm. Eu acho que ali, às vezes, no começo da advocacia, o que a gente não tem ainda é o conhecimento da prática, assim, da experiência. Porque acho que uma coisa que pode frustrar um pouco o advogado no início da carreira é que, às vezes, o que a gente aprende ali na teoria não é aquilo que a gente vê no dia a dia. Sim. Então, tem algumas coisas, alguns traquejos que você descobre quando você realmente está advogando. Então... E o susto, a hora que você vê isso, aí você pensa, poxa, não é assim? Então não sei nada. Estudei 5 anos e isso? E não aprendi nada. Na faculdade a gente aprende muita teoria, né? Isso. E no direito, a teoria nem sempre é respeitada. Uhum. Então, assim, até nos procedimentos que a gente fica na faculdade lá batendo em cima de isso aqui é primeiro, depois é isso daqui, depois é isso daqui. E às vezes a gente pega um processo que começou aqui e já tá no 4º passo. A gente fala assim, agora? Uhum. E o que aconteceu? Então, assim, isso é a experiência que a gente vai tendo. Às vezes quem tá assistindo pode pensar assim, eles são todos novos, tá falando de experiência. É a nossa experiência, até agora. Sim. E, né, daqui a uns anos a gente vai ter mais e outras experiências. Mas pode ser que a gente, como jovens, tenhamos experiências que, às vezes, a pessoa que tá advogando em outra área ou há muito mais tempo não tem. Então, assim, experiência é algo muito relativo, né? Sim. Eu particularmente tenho para mim que se o estudante tiver a oportunidade de fazer um estágio, que faça. Passa a partir do 3º, 4º, às vezes até o 5º ano, né? Para absorver o máximo de vivência possível da atuação prática. Participe de audiência no fórum, assista, né, às audiências. Se você tem uma vocação mais voltada para a área criminal, vai assistir um plenário de júri, vai assistir às audiências para entender a dinâmica e, sobretudo, na área do escritório, né? Se você pensa em ser um autônomo, é essencial você ter uma experiência de empreendimento anterior, para você, além de saber lidar com a área do direito, também lidar com aspectos financeiros, com aspectos administrativos do próprio escritório, de organização, de gestão, né? Porque, basicamente, eu entendo que a partir do momento em que o advogado vai lidar por conta própria do escritório, ele vai ter 2 barreiras aí para enfrentar, que é basicamente a gestão do próprio escritório, né, do dinheiro, enfim, da parte administrativa, e a gestão processual, que também é o fator, é o coração do escritório, né, que basicamente é o que movimenta o seu dia a dia, e você precisa ter uma experiência mínima para saber lidar com os prazos, com o seu dia a dia, com a agenda, ainda mais se você estiver no início, né, da sua carreira, que é bem complicado. Às vezes você acha, eu não vou conseguir clientes, ou já logo no início eu vou ter poucos clientes. É indiferente, porque cada cliente tem o seu processo, tem a sua situação, vai ter o prazo, você precisa de ter agenda para tocar esse processo, independente se você tem 10, 5 clientes ou mais de 1.000. Você precisa ter uma gestão de tempo, uma gestão própria, né? Ter disciplina de se cobrar e fazer o serviço correto e também sempre se atentar no aspecto administrativo do seu escritório.